Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a PGR, que até esse momento não se manifestou sobre a prisão do Bolsonaro e é um ponto de interrogação muito grande aqui, né? Será que o Gonê vai querer entrar na Magnitsky bonitinho? O Alexandre de Moraes certamente está chamando todo mundo para entrar com ele, né? Quem que vai topar essa brincadeira? Quem não vai topar, a gente não sabe ainda. Mas a gente tem algumas imagens, algumas decisões do PGR nos últimos dias que apontam para um abrandamento dele, tá? Eles têm voltado atrás em algumas decisões mais críticas sobre o 8 de janeiro. Por exemplo, tem o caso de um réu aqui que teria sido identificado por causa de DNA numa garrafa d'água que estava no Congresso. O problema é que a garrafa d'água pode ter sido levada por outra pessoa, ele poderia ter estado lá em outra época, não dá para saber que ele estava no momento do ataque por causa dessa garrafa ali, né? O PGR inicialmente tinha pedido para colocar ele com os outros condenados, né? Com os outros processados, agora voltou atrás. Voltou atrás também para limitar o alcance da ampliação do foro privilegiado. Está voltando atrás o PGR. Será que ele está com medo? Será que ele está sensibilizado com o fato de que estão acontecendo coisas erradas aqui no Brasil? Ou será que não, isso aqui é só uma besteirinha, ele vai votar, vai mandar pedir a prisão de Bolsonaro mesmo, e não sei o que lá? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Amo Meu Bulldog francês, o Peter é um Ayatollah e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a PGR recuou em dois casos hoje, tá? De ontem para hoje. Recuou depois de pedir a condenação do réu pelo 8 de janeiro. Então, o caso do Glederson Henrique Ribeiro, aqui, ó, foi um DNA encontrado numa garrafa de água no Palácio do Planalto que se tornou elemento central do processo contra ele, né? Então, ele originalmente ele tinha... documentos dizem que Ribeiro atuava no acampamento em frente ao quartel do Exército em Brasília, ponto de partida para os protestos. Em setembro de 2023, a acusação foi ampliada para incluir associação criminosa armada, golpe de Estado, abolição de... aqueles crimes todos que o STF colocou para todo mundo que estava lá no 8 de janeiro, né? A Polícia Federal identificou DNA dele a partir de saliva na garrafa, o que motivou o endurecimento da denúncia, né? Só que, no entanto, em nova manifestação nas alegações finais, a própria PGR pediu a absolvição de Ribeiro das 5 acusações mais graves. Segundo o órgão, o DNA não comprova a presença dele nos atos de vandalismo, nem indica adesão consciente ao movimento golpista, né? Pois é, esse que eu acho engraçado, porque nesse caso aqui eles avaliaram individualmente a conduta do cara. Mas teve um monte de gente que foi condenado por esse negócio sem avaliação exatamente do que a pessoa fez, porque não tem prova de que ela tenha quebrado nada, de que ela realmente quisesse golpe ou coisa do gênero, né? Enfim, a Defensoria Pública da União, responsável pela defesa, também solicitou absolvição total, alegando que a denúncia foi precipitada e baseada em provas frágeis. Para a DPU, o DNA apenas indicaria que Ribeiro esteve no local, não que sustenta as acusações mais graves de atentado contra a democracia, contra as instituições, golpe de Estado. Mas aí que tá. Por exemplo, e o pessoal que tirou foto na manifestação do 8 de janeiro? Isso também não quer dizer que a pessoa quisesse derrubar o Estado, estavam fazendo uma manifestação, estavam protestando contra a questão do código-fonte da urna e coisa e tal. Eu já falei para vocês que eu acho uma besteira esse protesto, mas era o que estavam protestando, eles têm o direito de protestar, né? O STF que adotou essa ideia que todo mundo que estava lá é culpado de crime de atentado do Estado, de golpe de Estado, de atentado contra as instituições, né? Enfim, um retorno do PGR, um retorno pequeno, uma pessoa. Que bom, positivo. E a gente não sabe ainda se o Alexandre de Moraes vai topar isso ou não, tá? Mas teve outro retorno. A PGR recorreu para limitar o alcance da ampliação do foro privilegiado, né? Isso aqui é uma das coisas mais absurdas do mundo, né? A Constituição brasileira, ela garante o foro privilegiado, né? Ou foro por prerrogativa de função, que faz com que presidentes, ministros e deputados sejam julgados diretamente no STF. Mas sempre se entendeu que uma vez que a pessoa deixou de ser deputado, deixou de ser presidente, deixou de ter o foro por prerrogativa de função, a coisa vai para a primeira instância, a pessoa volta a ter a jurisprudência normal, o processo recomeça lá com o aproveitamento das provas que já foram colhidas, das atividades que já foram feitas no STF. Sempre foi assim. Aí agora, porque o STF quer julgar Bolsonaro, eles decidiram mudar essa jurisprudência e dizer que não, que continua sendo o STF, não interessa se o que aconteceu. Só que aí o que aconteceu com isso? Levantou um monte de problemas, porque tinham outros casos de deputados no passado que fizeram esse processo, estavam sendo acusados no STF, como deixaram de ser deputados
voltaram a ser investigados na Justiça Comum, na primeira instância, e agora, por essa jurisprudência nova, teria que voltar para o STF. Aí, ou seja, o PGR está todo chateado com isso, está pedindo para desconsiderar esse negócio ou considerar essa jurisprudência só em casos específicos. E aí que eu falo para vocês, isso aí é matar o princípio do juiz natural, né? O juiz natural diz que, de acordo com as regras, você pode ser julgado por um juiz apenas, não tem escolha, ninguém escolhe onde vai ser julgado. Agora, estão dizendo que o STF escolhe quem vai julgar, quando vai julgar, por que vai julgar, quando der vontade eles julgam, quando não der vontade eles não julgam. Um absurdo, mas não deixa de ser um recuo do PGR também, o PGR ficando menos alinhado ao STF, né? É lógico, o ponto importante é justamente sobre a questão da prisão do Bolsonaro. Esse que vai ser o ponto que a gente vai ver se o Paulo Gonet vai entrar na Magnitsky ou não vai entrar na Magnitsky, né? O Alexandre de Moraes, ele decretou a prisão de Bolsonaro de forma absurda, aqui ó, porque o PGR não foi ouvido sobre essa decisão de Moraes, isso fere o Código de Processo Penal. Segundo o Alexandre de Moraes, na verdade, a Polícia Federal tinha pedido a prisão de Bolsonaro lá atrás, e daí ele que abrandou a prisão de Bolsonaro, então agora quando ele fez a prisão domiciliar, ele estava subindo uma escala dentro ainda da petição da Polícia Federal lá atrás, só que isso não quer dizer nada, se ele está agravando a pena da pessoa, mesmo que seja medida cautelar, ele deveria ouvir a PGR, né? Mas a gente já sabe qual que é a história que ele não ouviu a PGR, por quê? Porque se ele perguntasse para a PGR antes de fazer, a PGR diria, não faça isso. Por quê? Porque eu não quero entrar na Magnitsky, eu não quero arrumar confusão. Só que o que o Alexandre de Moraes fez? Ele não perguntou para a PGR, não perguntou para a primeira turma, não perguntou para ninguém. Decretou a prisão do Bolsonaro como uma armadilha para a PGR e para os ministros da primeira turma, e agora está querendo todo mundo entrar na fogueira com ele, né? Isso, o Alexandre de Moraes não tem chance mais, tá? Como eu sempre falei, ele não vai voltar atrás aqui, ó. O Moraes votou para tornar réu um dono de loja de armas no Distrito Federal. Um cara que parece que tirou umas fotos lá, não se sabe se... Aqui, tirou essa foto aqui, ele não estava lá, não se sabe se ele fez alguma coisa, só tirou a foto lá, não sei o que lá. Mas agora o Alexandre de Moraes decidiu tornar ele réu de novo, né? Ainda ninguém votou nessa história, a primeira turma não votou ainda. Vamos ver qual vai ser o resultado disso daqui, mas o ponto é esse, o Alexandre de Moraes não vai parar, ele vai continuar. Vamos ver se a PGR vai continuar sustentando o Alexandre de Moraes, vai continuar apoiando ele, ou se vai decidir tomar a abordagem mais correta, que é, cara, reconhecer que esse processo está cheio de erro, que está na hora de começar a podar o Xandão, não tem jeito, não tem alternativa, né? A PGR e também a primeira turma, os outros juízes. Como a gente falou no vídeo anterior, por enquanto a visão que o pessoal tem é que vai ser 4-1, ou seja, vão ter só o Fux que não vai votar pela prisão do Bolsonaro, mas não sei, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como é que vai estar o ânimo desse pessoal para embarcar todo mundo com o Alexandre de Moraes na Magnitsky, né? Se isso acontecer, meu amigo, as notícias para o Brasil são muito ruins, tá? Porque eu não vejo uma saída para a gente deixar de virar uma Venezuela. No momento que você tiver um grande número de juízes da Suprema Corte já com a lei Magnitsky, você não consegue mais... O que vai fazer com eles? Não tem mais o que fazer, né? Ou seja, você começa a ter todo mundo comprometido com isso e aí acabou. Aí o caminho nosso é Venezuela direto. Mas vamos ver o que vai acontecer.